falando em paixão pelo jornalismo, Cláudia Brandão. Cláudia Brandão, editora-chefe do jornal Cidade Verde. Cláudia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Daqui a pouco, no jornal Cidade Verde, Cláudia Brandão vai apresentar para vocês todas as medidas, né, Cláudia, que foram tomadas pela Prefeitura via decreto para restrição das atividades econômicas nesses últimos 4 dias antes da retomada das atividades. O que estão chamando do esforço final, aquele esforço concentrado para que no dia 6, quando houver o início da abertura ou da flexibilização das atividades econômicas, a gente possa ter uma situação mais tranquila, especialmente com relação à ocupação dos leitos de UTI aqui na capital. Tá aí, então, Cláudia Brandão. Daqui a pouco, 7h15 da noite, Cláudia Brandão, Jornal Cidade Verde. Cláudia, mas eu quero contar para vocês essa história aqui, olha só, Cláudia. Tá no cidadeverde.com, tá lá, ó. Sem oxigênio, médica sai em carro com paciente à procura de socorro. Está no destaque do cidadeverde.com a história da doutora Andréia. Doutora Andréia, que é essa senhora aqui, estava de plantão na unidade básica de saúde da UBS lá do bairro Mocambinho e recebeu um paciente de 62 anos. Esse paciente de 62 anos, ele tinha problemas de dificuldade de respiração, estava num quadro um pouco mais complicado da Covid-19. Olha o que fez a doutora Andréia. A doutora Andréia, como não tinha o serviço lá na UBS, ela pegou o carro do paciente, deixou lá o plantão, dirigiu o carro por outras unidades básicas de saúde até chegar na unidade, lá no Hospital do Mocambinho. Ela percorreu no total 1 quilômetro e um pouquinho mais, para levar o paciente até o serviço onde estava funcionando lá. É uma história emocionante, de empenho, de dedicação de uma profissional de saúde que entende que não está no hospital para cumprir plantão, que não está no hospital para bater ponto, que está lá para salvar vidas e fez o que precisava fazer. Assumiu responsabilidade? Sim, mas ao mesmo tempo garantiu que estava lutando pela vida de um paciente. É um gesto interessante, corajoso. Corajoso. Há profissionais e profissionais, né, Joelson? Como você bem disse, é a gente que vai cumprir plantão. E há aqueles que vão assumir um compromisso em defesa com a vida, assumindo funções que não estão previstas dentro seus atributos de médico, né? Como você disse, ela correu até algum risco, mas o compromisso dela de salvar aquela vida, o grau de envolvimento com o paciente falou mais alto. É bonito a gente ver exemplos como esse, chega a ser emocionante de fato. É verdade. Doutora Andréia, o nosso respeito, o nosso abraço. E, aliás, se você quer conhecer essa história em detalhes, está aqui a doutora Andréia, olha aí. Se você quer conhecer a história em detalhes, acesse o cidadeverde.com. História muito curiosa e de um resultado bem sucedido, de famílias que precisam desse tipo de atenção. E chega numa UBS desesperado, preocupado, sem saber como é que vai ser o atendimento do seu familiar, precisa desse tipo de resposta, desse tipo de atenção e desse cuidado. Vamos a Brasília? Délio Rocha, direto da capital federal, trazendo informações para nós ao vivo aqui no Jornal do Piauí, correspondente da Cidade Verde em Brasília. Délio Rocha, boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde para você, para a Cláudia Brandão, meu boa tarde a todos. O IBGE divulgou hoje mais uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, abrangendo o último trimestre, abrangendo aí março, abril e maio. E esse levantamento mostra aquilo que a gente esperava, revela que a economia brasileira foi muito afetada negativamente pela pandemia do novo coronavírus, mostra o crescimento do desemprego, conforme essa pesquisa. O desemprego no Brasil, o número de desempregados já se aproxima de 13 milhões. E eu tenho aqui, Joelson e Cláudia, alguns outros números dessa pesquisa. Vamos conferir. A taxa oficial de desemprego no Brasil é de 12,9%. Número de desempregados, 12 milhões e 700 mil pessoas. Fechamento de postos de trabalho, 7,8 milhões em relação ao trimestre anterior. Pessoas na fila de emprego, houve um aumento aí de 3%, que representam 368 mil pessoas a mais nesses últimos 3 meses. Empregados com carteira assinada, redução de 2,5 milhões. Trabalhadores sem carteira assinada, queda de 2,4 milhões. Trabalhadores por conta própria, redução de 2,1 milhões.
Um outro número dessa pesquisa que chama a atenção é da população desalentada, 5,4 milhões de pessoas. Essa população, ela reúne, Joel, são aquelas pessoas que já desistiram de procurar um emprego. Você até falou mais cedo, no início do jornal, citou que são aquelas pessoas que já jogaram a toalha. E é isso mesmo, são pessoas que perderam a esperança de encontrar um emprego. E esse número, neste tempo de pandemia aí, é recorde no país. Joelson. Número de desalentados, né, Cláudia? Muita gente. Muito triste esse número que o Délio traz, 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Agora, eu queria perguntar ao Délio, não sei se ele tem essa informação, como é que está a situação do indicado ao Ministério da Educação, o Darcotelli? Toma posse ou não toma posse? Olha, Cláudia, ele ia tomar posse. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, ontem surgiu a informação de que ele poderia não tomar posse, né, que a posse seria adiada, mas aí o presidente confirmou aí que essa posse iria sair, só que surgiram novos fatos que fica aí em dúvida se ele vai realmente assumir o MEC ou não. Para quem está nos acompanhando agora pelo Jornal do Piauí, eu queria ser bem breve, né? O ministro da Educação, esse que foi indicado, Carlos Alberto Decotelli, quando ele foi anunciado, o presidente Jair Bolsonaro leu o currículo, né, de Carlos Alberto Decotelli. No currículo constava que ele fez um doutorado na Argentina. Esse doutorado já foi desmentido pela universidade dos nossos vizinhos. Aí também constava um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Nesse mestrado aí, houve uma constatação de plágio em 12% do trabalho. Constava também um pós-doutorado na Alemanha, só que para você fazer um pós-doutorado, se você não tinha um doutorado, você não tem como esse pós-doutorado ser de fato verdadeiro. E por último, essa é uma notícia de hoje pela manhã, a Fundação Getúlio Vargas negou que Carlos Alberto Decotelli seja professor efetivo, né, da instituição. Ele apenas colaborou com alguns cursos oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas. Portanto, aí, o currículo aí não é o que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, não é o que foi anunciado por Carlos Alberto Decotelli, e isso leva a uma perda de credibilidade do indicado para o MEC, e diante desta situação a gente pode ter uma reviravolta, pode ser que o nome dele aí, pode ser que ele não, de fato, não assuma o MEC, o Ministério da Educação. Joelson. Eu já li até na imprensa nacional que haveria outros 4 nomes numa lista dos indicados, né, dos padrinhos, vamos dizer assim, do Decotelli, que seria o general Heleno, possíveis nomes aí para assumir essa função. Porque é realmente começar com o pé esquerdo, né, Cláudia? Não é uma prerrogativa, não precisa ter diploma, está aí o ministro, talvez ministro Decotelli, não precisa ter diploma para ser ministro da Educação, não precisa ser doutor, não precisa ter pós-doutorado. Mas uma vez precisa inventar, né? Uma vez dizendo que tem e não comprovando, isso fica muito estranho. Porque atinge justamente a credibilidade do sistema acadêmico, atinge a credibilidade dos títulos de ciência, que é justamente daquilo que ele vai cuidar caso assuma o Ministério da Educação. Mas, pelo visto, Délio e Joelson, a posse dele segue tão indefinida quanto o próprio currículo. É verdade, sem saber exatamente o que é fato. Agora, Délio, vamos falar um pouco a respeito da seleção que deve estar, uma proposta, né, na verdade, um projeto que propõe a forma de escolha de profissionais de saúde no Brasil. O assunto está sendo discutido por proposição de parlamentar piauiense, Délio. Joelson, olha, tem uma frente, amanhã vai ter o lançamento de uma frente parlamentar mista da reforma administrativa, uma frente aí que reúne 226 parlamentares, entre deputados e senadores, de 23 partidos diferentes, e uma das temáticas dessa frente é exatamente a que envolve a seleção, o acesso, né, ao serviço público no Brasil. E quem vai coordenar este grupo de trabalho é o deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, que defende, Joelson, por exemplo, aí uma burocracia menor no serviço público, concursos mais rigorosos e que possam garantir um serviço na administração pública de fato efetivo, né, com qualidade melhor. E o deputado Flávio Nogueira
falou mais sobre esse grupo de trabalho e sobre a reforma administrativa. Vamos conferir. Ele dá importância à reforma administrativa porque nós sabemos que o serviço público precisa ser modernizado. Há muitas profissões que hoje não mais existem, como é o caso do datilógrafo e outras profissões que durante o tempo foram, portanto, sendo ultrapassadas pela tecnologia. Sendo assim, é necessário que nós tenhamos o cuidado de já, ao abrir novamente os trabalhos do Congresso Nacional, deixando essa parte remota, para que nós possamos estar debatendo isso. E antecipando ao próprio governo, já estamos elaborando um projeto para que possamos acoplar ou melhorar ou emendar a reforma que vem do Executivo. Essa frente parlamentar, Joelso, ela pretende aí, até o final de agosto, elaborar um projeto de reforma administrativa, incluindo aí a questão dos concursos no Brasil, que essa parte aí será coordenada pelo deputado Flávio Nogueira. E esse projeto deve se juntar a um outro, deve tramitar aí de forma conjunta com uma outra proposta do governo federal que está sendo elaborada. Aí a ideia é que haja uma fusão para que seja aprovado no Congresso Nacional uma reforma administrativa que seja de fato importante e que funcione no país. Joelso.